Dando continuidade para a atividade 4, tá? Gente, só relembrando, essas correções aqui é da aula 1 da N2, a primeira aula 1 da N2, tá certo? Na atividade 4, ele dava esses números 4 inteiros e 2 centésimos, tá? Só relembrando aqui como é que a gente faz a leitura. Depois, na frente da vírgula, você lê o número do jeito que está e fala inteiro. Se aqui for 4, você fala 4 inteiros, né? Se por acaso fosse 24, você falaria 24 inteiros. Aí você lê aqui 2, não é? O número que formou depois da vírgula aqui não foi 2. Aí lembra, décimos, centésimos. Então, 4 inteiros e 2 o quê? Centésimos. Por que eu falo 2 centésimos? Porque o 2 está ocupando a casa dos centésimos, tá? Se fosse dessa forma aqui, 4,2 seria 2 inteiros e 2 décimos, tá? Aqui vai ser 4 inteiros e 2 o quê? Décimos centésimos. Então, 4 inteiros e 2 centésimos, tá certo? Então, aqui, 3 inteiros e 9 décimos, 7 inteiros e 2 centésimos, 4 inteiros e 1 décimos, 5 inteiros e 3 décimos. Ele pede para a gente colocar esses números em ordem crescente, tá? Primeira coisa, quando a gente trabalha com números na forma de decimais, ou seja, números com vírgula, para a gente comparar esses números e não ter problema, a gente iguala as casas decimais. O que é igualar as casas decimais? Por exemplo, depois da vírgula aqui eu tenho 2 algarismos. Aqui depois da vírgula eu só tenho 1, aqui eu só tenho 1 e aqui eu só tenho 1. Então vamos deixar todos os números com 2 algarismos depois da vírgula. Então aqui era 3,9, para ficar com 2 casas decimais, você acrescenta um 0. Quando você faz isso, você não altera esse valor, tá certo? Você lê ele de maneira... Aqui eu leio 3 inteiros e 9 décimos. 3 inteiros e 9 décimos é a mesma coisa que 3 inteiros e 90 centésimos, tá certo? Então, vejam, aqui já está igual. Aqui, ó, boto mais um 0 para ficar 2 casas decimais. E aqui também, aumenta um 0 para ficar 2 casas decimais. Vejam que agora todos os números estão com 2 casas decimais depois da vírgula, ou seja, existem 2 algarismos após a vírgula. Agora, fica fácil a gente colocar em ordem crescente, né? Ou seja, do menor para o maior. Vai ser menor o que tiver a menor parte inteira, que é esse aqui, 3 inteiros, né? Então, 3 inteiros e 90 centésimos. Depois, 4 inteiros e 2 centésimos. Aqui, 4 inteiros e 2 décimos, e 10 centésimos, perdão. 5 inteiros e 30 centésimos, 7 inteiros e 2 centésimos, certo? Para o segundo, a gente procedeu da mesma forma. Vejam, igualei as casas decimais, estão vendo? Onde tem 1,2 ficou 1,20, onde tem 2,2 ficou 2,20, é a mesma coisa. E aqui também aumentei um 0. Pronto, agora vocês vão colocar em ordem crescente, do menor para o maior, certo? E aqui embaixo já as casas decimais estavam todas iguais, já era só olhar para a parte inteira. Então vai ser o menor, 54, né, que é inteiro. Depois veio um 55, tem 2. Então por aqui não dá para eu saber quem é maior e quem é menor, porque está igual. Então a gente começa a comparar aqui. Aqui é 3, aqui é 8. Então 3 é menor do que 8. Então 55,3 vem primeiro, depois 55,8. Depois 56,3 e depois 56,8, tá bom? Eu vou dar continuidade aqui para terminar de fazer as questões, tá?